Meu sonho é ser médica, disse a faxineira. E a milionária riu mais 3 anos depois. Teve um dia em que Simone abriu a boca e falou o que guardava dentro há anos, e o que ela ouviu de volta foi uma gargalhada. Não aquele riso descuidado de quem não entende. Foi uma risada aberta de cima para baixo de quem achou graça de verdade, daquele que dói não por ser alto, mas por ser tão cheio de certeza. E Simone ficou parada, com as luvas amarelas nas mãos, com o rodo encostado na perna, olhando para aquela mulher dobrada de tanto rir sem conseguir parar, sem entender bem o que estava acontecendo, ou talvez entendendo demais. Ela já tinha ouvido muita coisa ao longo da vida. Tinha ouvido que não tinha jeito, que gente como ela não chegava lá, que sonhar era bonito, mas pagar conta era necessário. Tinha ouvido isso na voz cansada da mãe, na boca do namorado, no silêncio pesado do vizinho que balançava a cabeça quando ela contava que estudava de madrugada. Mas nunca tinha ouvido alguém rir assim, com tanta certeza de que era impossível. Aquele riso ficou na cabeça de Simone por muito tempo. Às vezes, ela acordava de madrugada e ainda ouvia o eco dele no escuro do quarto. Mas o que a vida estava prestes a mostrar é que alguns risos custam caro para quem ri. A história começa uns 2 anos antes desse dia. Simone tinha 27 anos e trabalhava numa empresa de limpeza que atendia casas num bairro nobre de uma cidade grande do interior. Ela acordava todo dia às 5 da manhã, tomava um café ralo, pegava 2 ônibus e chegava no trabalho com um uniforme impecável, porque era uma das poucas coisas que ela podia controlar. O avental azul, sempre bem passado. As luvas amarelas de borracha guardadas com cuidado no bolso. O rodo, o balde, os panos dobrados em ordem. Tudo no lugar, porque quando o resto da vida estava difícil de organizar, pelo menos o trabalho podia ser feito com capricho. À noite, depois de uma jornada que deixava qualquer um sem fôlego, Simone sentava na mesinha pequena do quarto que dividia com a mãe e abria o livro de biologia, depois o de química, depois o de física. Ela estava se preparando para o vestibular de medicina havia 4 anos. Já tinha tentado 2 vezes e não tinha passado. Mas não tinha parado. A mãe dela, Benedita, tinha 62 anos e uma saúde que estava pedindo socorro fazia tempo. Problemas nos rins que iam e vinham, um cansaço que não passava com descanso, consultas em clínicas populares que terminavam sempre com encaminhamentos para especialistas que ela não conseguia pagar. Simone olhava para a mãe e pensava: é por isso. Era por isso que ela precisava virar médica. Não por vaidade, não pelo diploma na parede. Era porque ela queria entender o que estava acontecendo com o corpo da pessoa que mais amava no mundo e queria ter condição de fazer alguma coisa a respeito. Leandro, o namorado com quem ela vivia há 3 anos, via as coisas de um jeito diferente. Não era um homem mau, não, mas era prático de um modo que às vezes doía. Simone, você já tem um trabalho, ele falava, com aquela voz de quem acha que está sendo razoável. A gente podia juntar esse dinheiro que você gasta com curso pré-vestibular e comprar uma coisa boa, uma motocicleta para mim ir trabalhar, sei lá. Ela respirava fundo e não respondia, porque sabia que se abrisse a boca saía coisa demais. Ela guardava tudo dentro e ia estudar. Foi numa terça-feira de setembro que Simone foi trabalhar numa casa nova. A empresa tinha fechado contrato com uma cliente diferente, uma mulher chamada Fernanda Monteiro, que morava num apartamento de alto padrão no 12º andar de um prédio moderno. A sala era absurda, branca do teto ao chão, com janelas enormes que ocupavam a parede inteira e deixavam entrar uma claridade que parecia de mentira. Sofá, claro. Objetos nos lugares certos, tudo muito bonito e muito vazio ao mesmo tempo. Como essas casas que parecem mais cenário do que morada. Fernanda tinha 38 anos. Era morena, cabelo comprido e bem cuidado, e naquela manhã estava de vestido vermelho como se fosse sair para alguma festa, embora fosse uma terça-feira comum. Ela andava pelo apartamento falando ao telefone, dando instruções sobre algum evento, e mal olhou para Simone quando ela chegou. Apenas apontou com a mão os cômodos onde queria que começasse. No começo, tudo transcorreu normalmente. Simone fazia o que sabia fazer: limpar bem, rápido, sem atrapalhar.
Mas numa hora em que as duas se cruzaram no meio da sala e o silêncio ficou um pouco longo demais, Fernanda perguntou com aquele tom de quem pergunta por perguntar, sem esperar muito de volta. Você faz isso há muito tempo? Uns 5 anos nessa empresa, Simone respondeu. E gosta? Simone parou por um segundo. Não gostava de mentir, mas também não queria dar margem ao tipo de conversa que esse tipo de pergunta costumava abrir. É um trabalho honesto, ela disse. Fernanda acenou com a cabeça, como se aquilo fosse uma resposta completa. Mas então ficou olhando para Simone de um jeito diferente, com aquela curiosidade superficial de quem está com tempo sobrando, e perguntou: E o que você quer para a vida? Você tem algum plano diferente? Simone não sabe até hoje por que respondeu o que respondeu naquele momento. Talvez fosse o cansaço de uma noite mal dormida. Talvez fosse porque tinha passado a madrugada inteira estudando embriologia e a cabeça ainda estava cheia disso. Talvez fosse simplesmente porque alguém tinha perguntado e tão pouca gente perguntava. Quero ser médica, ela disse. E foi aí que Fernanda riu. Não foi uma risadinha sem querer. Foi uma gargalhada de verdade, aberta, de quem achou a coisa mais engraçada da semana. Ela até se dobrou um pouco para frente, a mão no joelho, os cabelos escorregando sobre o ombro, e demorou uns bons segundos para se recompor. Simone não se mexeu. Ficou parada, com as luvas amarelas de borracha nas mãos, segurando o rodo, olhando para aquela mulher rir do jeito que as pessoas riem quando acham que estão sozinhas. Quando Fernanda se recuperou, ela disse, ainda com o resquício do sorriso nos cantos da boca: Ai, desculpa, é que... medicina? Você sabe quantos anos leva, né? E quanto custa? Sei, Simone disse. E você está estudando mesmo? Estou. Fernanda olhou para ela com aquela expressão que fica no meio do caminho entre a pena e o ceticismo e disse: Que bom, do jeito que as pessoas dizem quando não acreditam em nada. Depois virou e foi em direção à cozinha como se a conversa já tivesse terminado. Simone voltou ao trabalho. Terminou o apartamento, guardou o material, pegou o elevador, saiu. No ônibus de volta, ela não chorou. Ficou olhando pela janela embaçada e pensou: Tá bem. Mas por dentro alguma coisa tinha estremecido. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O que Simone não sabia era que havia mais uma pessoa no apartamento naquela manhã. Numa das suítes do fundo, com a porta encostada, estava Dona Amélia. Dona Amélia Monteiro tinha 72 anos. Era mãe de Fernanda. E estava passando uma temporada na casa da filha depois de uma consulta de saúde que tinha exigido que ela ficasse mais perto de um centro médico. Era uma mulher pequena, de cabelos completamente brancos presos atrás da nuca com um grampo simples, que carregava nas costas uma história longa e que tinha aprendido, ao longo de muitas décadas, a reconhecer o valor das coisas que os outros descartam com facilidade. Ela tinha ouvido tudo através da porta. A pergunta, a resposta e o riso. Quando Simone saiu, Dona Amélia saiu do quarto devagar, com cuidado, e foi até a cozinha, onde Fernanda estava se servindo de um copo d'água com a expressão ainda levemente divertida. Você ouviu o que essa moça disse? Dona Amélia perguntou. Ouvi, mãe. Muito bonito o sonho dela. Fernanda. O quê? Você se lembra que minha mãe lavava roupa para fora? O sorriso de Fernanda foi embora. Esse assunto de novo, mãe? Não é assunto. É lembrança. A sua avó lavava roupa para fora e eu estudei com o dinheiro que ela ganhava assim. Você ficou aí achando graça do que exatamente? Fernanda ficou olhando para o copo d'água sem responder. Dona Amélia abriu a bolsa, tirou um caderninho velho, anotou alguma coisa com cuidado, arrancou a folha e deixou em cima da bancada da cozinha. Eu quero o contato dessa moça. Você pede para a empresa o telefone. Para quê, mãe? Isso você não precisa saber agora. E foi assim que Dona Amélia entrou na vida de Simone. Não de um jeito dramático, não com discursos ou promessas. Ela ligou uma semana depois, apresentou-se com o nome completo, disse que era mãe de Fernanda e perguntou se Simone topava tomar um café numa tarde de sábado numa padaria perto da estação de ônibus que ela mesma escolheu.
Simone aceitou sem entender muito bem o porquê, e foi. Elas ficaram quase 2 horas sentadas numa mesa pequena do fundo, com café e pão de queijo, e Dona Amélia perguntou sobre os estudos, sobre o vestibular, sobre Benedita, sobre os livros que ela usava. Não com aquele ar de quem está fazendo caridade, não com o tom de quem se acha superior, com o ar genuíno de quem está realmente interessada. No final, Dona Amélia cruzou as mãos sobre a mesa e disse: "Minha neta fez medicina. Terminou ano passado. Ela estudou 3 anos num cursinho particular e eu guardei todo o material quando ela foi embora. São caixas e caixas, livros, apostilas, cadernos de exercício, tudo separado por disciplina, tudo com as respostas. Se você quiser, eu te dou tudo isso." Simone ficou olhando para ela por um tempo. "A senhora não me conhece. Conheço mais do que você imagina. Eu ouvi o jeito que você respondeu à minha filha naquele apartamento. Não com raiva, não com choro, com a palavra sei, e depois com o silêncio de quem não vai explicar o que não precisa ser explicado." Ela fez uma pequena pausa. "Quem reage assim diante de uma humilhação é porque tem uma estrutura por dentro que não se dobra fácil." Eu precisei parar um momento quando soube dessa parte, porque às vezes é uma coisa pequena assim que muda tudo. Uma porta encostada. Uma pessoa que decide prestar atenção quando podia ter virado de costas. Simone aceitou o material. Foram 5 caixas grandes que Dona Amélia mandou entregar na casa dela com um motoboy numa quarta-feira de manhã. Leandro olhou para as caixas no corredor com aquela expressão de não acreditar e disse que ela tinha ficado doida de aceitar coisa de estranha. "Ela não é estranha", Simone disse. "Ela é uma senhora que entende o que eu sinto." Leandro foi para frente da televisão e não falou mais nada, mas alguma coisa entre eles tinha mudado naquele momento, e os dois sabiam, cada um à sua maneira. Com o novo material, a preparação de Simone ficou diferente. As apostilas eram completas, cheias de exercícios resolvidos passo a passo, organizadas por tema e por nível de dificuldade. Simone começou a entender onde estava errando, o que precisava reforçar, como distribuir o tempo de estudo. Ela continuava trabalhando todos os dias, continuava chegando em casa com os pés pesados, continuava estudando de madrugada. Mas agora tinha uma direção mais clara, e direção muda tudo quando a pessoa já tem força. Dona Amélia ligava toda semana, às vezes só para perguntar como estava, às vezes para contar uma coisa pequena, um jeito diferente de revisar conteúdo, uma dica que a neta tinha passado. Simone percebia que aquelas ligações não eram só sobre o vestibular, eram sobre não deixar a chama apagar num momento em que o vento estava forte. 3 meses depois, veio a primeira pedrada grande. A empresa onde Simone trabalhava perdeu 3 contratos de uma vez por causa de uma mudança na forma de cobrar o serviço que os clientes não aceitaram. E, de repente, Simone viu as horas diminuírem, o pagamento encolher e a tensão dentro de casa aumentar numa proporção que ela não conseguia ignorar. Leandro aproveitou o momento. "Eu falei, Simone, você gastou dinheiro no cursinho, ficou dependendo de material de uma velha que você não conhecia. E agora o que sobrou? Você precisa ser realista de uma vez." Ela ficou quieta por uns 3 dias. Não dormiu bem. Ficou olhando para os livros em cima da mesa com aquele peso que é diferente do cansaço físico. É o peso de pensar: e se eu realmente estiver errada sobre mim mesma? E se todo mundo que duvidou de mim estiver certo? Foi Benedita quem cortou o silêncio. Numa tarde em que as duas estavam na cozinha pequena e Simone estava parada com a xícara na mão, olhando para a parede, a mãe disse com aquela voz que reservava para as coisas sérias: "Simone, você lembra o dia em que você tinha 8 anos e eu tive que te tirar do balé porque não tinha dinheiro para continuar pagando?" Simone disse que lembrava. "Você chorou uma tarde inteira, mas no dia seguinte você levantou, foi para a escola e nunca mais me pediu para voltar, porque você já tinha entendido, pequenininha assim, que ficar parada reclamando não muda o que precisa ser mudado." Benedita fez uma pausa. "Você não esqueceu isso, não é?" Simone colocou a xícara na pia. Foi estudar. Ela começou a pegar trabalhos avulsos nos finais de semana, limpeza de escritórios e de salões depois de eventos.
qualquer coisa que pagasse o suficiente para cobrir o que tinha perdido. Em alguns meses, tinha reorganizado as contas e voltado ao ritmo de antes. Leandro via que ela não ia ceder e foi ficando cada vez mais calado sobre o assunto. Mas o silêncio dele não era de paz. Era de distância que vai crescendo, até que um dia as pessoas percebem que estão em quartos diferentes dentro do mesmo apartamento. O vestibular chegou em outubro. Simone entrou na sala de prova com o coração acelerado e as mãos frias. O papel à frente dela tinha perguntas que ela tinha estudado centenas de vezes, mas mesmo assim a cabeça queria travar. Ela respirou fundo, pensou na mesinha pequena do quarto, nas madrugadas, nas caixas que Dona Amélia mandou, no café com pão de queijo, e começou a responder. Passou 2 semanas sem conseguir descansar direito, esperando o resultado. Quando saiu a lista, ela não passou. Ficou na segunda chamada do curso. Pontuação boa, que tinha crescido em relação às tentativas anteriores, mas não o suficiente para a medicina, que era sempre o mais concorrido de todos. Dona Amélia ligou assim que soube. Simone. Eu sei, ela disse antes que a senhora terminasse. Você não terminou. Você só não terminou ainda. Dona Amélia, eu tenho quase 30 anos. E daí? Minha irmã mais velha terminou a faculdade de letras aos 54, deu aula até os 70. A idade não é limite, Simone, ela é desculpa. E você não é do tipo de usar desculpa, eu já sei isso. Simone ficou em silêncio por um momento. Então disse, com uma voz baixa que não tinha fôlego para ser mais alta. É que dói, Dona Amélia. Dói de um jeito que é difícil de explicar. Eu sei, mas dói diferente de parar. Você já sabe a diferença entre os 2 tipos de dor. Aquela frase ficou com Simone. Ela anotou num papel e colou na beirada do espelho do quarto. Ficou lá por muito tempo. Mas o que ela ainda não sabia era que, enquanto ela tentava se reerguer depois dessa queda, alguma coisa estava acontecendo do outro lado da cidade que iria mudar o curso de tudo mais uma vez. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Fernanda Monteiro estava tendo o pior ano da vida. O negócio que ela administrava há mais de uma década, uma rede de estúdios de estética que ela tinha construído do zero com muita dedicação, estava desmoronando por dentro. Uma sócia de confiança, alguém com quem ela tinha dividido não apenas o trabalho, mas também almoços de aniversário e confidências de final de tarde, tinha desviado uma quantia significativa ao longo de quase um ano sem que Fernanda percebesse. O processo estava no começo, a recuperação do dinheiro era incerta, e enquanto isso as contas não esperavam. O apartamento grande, com as janelas do chão ao teto, foi trocado por um menor, num andar mais baixo de um prédio mais simples. O carro foi vendido. O namorado de 5 anos, com quem ela planejava casar assim que as coisas se encaixassem, foi embora numa noite de chuva com uma mala e poucas palavras, provando que tinha ficado pelo conforto e não pela pessoa. Fernanda estava se virando do avesso para não afundar. E no meio de tudo isso, a saúde de Dona Amélia começou a piorar. A mãe estava com um problema no coração que precisava de acompanhamento mais frequente do que ela conseguia. As consultas no sistema de saúde da cidade tinham filas que levavam semanas, e as clínicas particulares que ela teria conseguido pagar um ano antes estavam agora fora do alcance. Foi numa tarde de domingo, quando Fernanda chegou em casa depois de um dia exaustivo de burocracia, que ela encontrou um bilhete na mesa da sala com a letra miúda e caprichada de Dona Amélia. Tinha escrito: "Fala com a Simone. Ela vai entender." Fernanda ficou olhando para o papel por um tempo longo. Ela não tinha esquecido aquele dia. Às vezes, pensava nele com um desconforto que ela não sabia bem nomear. Aquele riso tinha saído de um lugar que ela preferia não examinar com calma, porque quando ela se permitia examinar, não gostava muito do que via. Via alguém que tinha assumido que o uniforme diz tudo sobre uma pessoa. Via alguém que tinha esquecido de onde a própria família tinha vindo. Ela pegou o celular. Ficou parada. Ligar para quê?
Para pedir ajuda de uma pessoa que ela tinha envergonhado na frente do próprio rodo? Para dizer o quê? Mas Dona Amélia não deixava bilhetes à toa. Em 72 anos de vida, ela havia aprendido a só dizer o que precisava ser dito. Fernanda discou. Do outro lado, Simone atendeu depois de 2 chamados, com a voz neutra de quem não esperava a ligação. Fernanda não enrolou. Explicou a situação da mãe, os problemas com o coração, a dificuldade de conseguir uma consulta com especialista em tempo razoável. E então disse, com uma contenção que era esforço visível mesmo pelo telefone. Minha mãe disse que você ia entender. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas eu precisei ligar. Simone ficou em silêncio por uns segundos. Ela poderia ter desligado. Podia ter dito que não sabia de nada, agradecido a ligação e encerrado ali. Aquela mulher tinha rido da coisa mais séria da sua vida, sem nem piscar, na frente das luvas amarelas e do rodo, como se o fato de ela estar de uniforme já respondesse tudo o que precisava ser respondido. Mas Simone pensou em Dona Amélia, naquelas 5 caixas chegando na porta, naquelas ligações de domingo de manhã, naquele café que tinha durado quase 2 horas, naquela frase sobre os 2 tipos de dor que ainda estava colada no espelho. Eu vou ver o que posso fazer, ela disse. Não era promessa grande. Era a frase mais honesta que ela tinha naquele momento. O que Fernanda não sabia, porque Simone não disse naquele telefonema, era que ela tinha finalmente passado no vestibular de medicina 3 semanas antes. A carta estava na gaveta, com o nome dela impresso num papel oficial que ela leu umas 10 vezes antes de acreditar. A matrícula seria no mês seguinte, e ao longo desses 3 anos, especialmente nos últimos meses, Simone tinha se conectado a um grupo de estudantes que se organizavam para ajudar a comunidade a navegar pelo sistema de saúde, identificando especialistas em clínicas conveniadas, orientando as famílias sobre os documentos necessários, encontrando horários menos disputados nas listas de espera. Não era o trabalho de médica que ela ia ser, era o começo do que ela queria ser. Ela ligou para uma colega do grupo que estava no 3º ano e que conhecia um cardiologista que atendia numa clínica conveniada no bairro vizinho, numa agenda que raramente estava lotada, porque poucos sabiam desse caminho. Em menos de uma semana, Dona Amélia tinha consulta marcada. Quando Fernanda soube, ficou sem fala por um instante. Como você conseguiu tão rápido? Simone demorou um momento antes de responder. Eu conheço pessoas que estudam medicina. Houve uma pausa longa na linha. Longa de um jeito diferente das outras pausas. Simone. A voz de Fernanda estava menor do que ela provavelmente queria que estivesse. Aquele dia, no meu apartamento, eu fui muito cruel com você, sem nem perceber o quanto era cruel. Eu sei que não tem palavra que desfaça o que eu fiz, mas eu preciso dizer que... Eu sei, Simone disse. Você não quer me deixar terminar? Dona Fernanda, Simone respirou. Você não precisa me pedir desculpa por ter rido. Você me fez um favor sem saber. Toda vez que eu queria parar, que o cansaço ficava grande demais, eu lembrava daquele riso e pensava, eu vou provar que ela errou sobre mim. Uma pausa. A sua mãe foi quem me ajudou de verdade. É com ela que você precisa ter essa conversa. Fernanda ficou em silêncio por um tempo. A minha mãe sabe de tudo isso? Desde o começo. Tem coisas que a gente descobre sobre as pessoas mais próximas e fica parada sem entender como não via antes. Uma mãe que age por dentro quando a filha age de fora. Um silêncio que protege sem pedir crédito. Eu imagino que Fernanda ficou assim por um bom tempo depois daquela ligação, olhando para nada. No dia da consulta, Simone foi junto. Não era obrigação. Mas ela queria. Ficou na sala de espera enquanto o médico atendia Dona Amélia, lendo um livro de fisiologia humana que ela levava para qualquer lugar desde que tinha passado no vestibular. As páginas estavam marcadas, sublinhadas, com anotações nas margens com letras pequenas e caprichadas. Quando Dona Amélia saiu da sala de atendimento, ela viu Simone sentada ali e parou. Ficou olhando para ela por um momento. Não com surpresa, com algo que era diferente da surpresa. Era reconhecimento, do tipo que acontece quando a vida confirma o que a gente já sabia,
mas tinha medo de acreditar. Você passou, Dona Amélia disse. Não era pergunta. Simone levantou os olhos do livro e sorriu do jeito que ela raramente sorria, de dentro para fora. Passei. Dona Amélia foi até ela com os passos cuidadosos de quem respeita o próprio corpo e sentou na cadeira ao lado. Ficou um tempo em silêncio, as mãos cruzadas no colo, olhando para o corredor à frente. Sabe o que eu pensei quando te vi pela primeira vez naquele apartamento? Ela disse. Pensei, essa moça tem uma coisa nos olhos que não se compra e que não se apaga. Pode pôr chuva por cima, pode pôr gente rindo, pode pôr dívida e namorado que não acredita e madrugada sem dormir. Não apaga. Simone sentiu a garganta apertar. A senhora apostou em mim antes de me conhecer direito. Eu te conheci naquele momento. Às vezes a gente leva uma vida inteira para aprender a ler as pessoas, Simone. Eu tive tempo de sobra para aprender e para não desperdiçar o que aprendeu. Leandro tinha saído da vida de Simone no segundo ano depois daquela manhã no apartamento. Não foi dramático nem com escândalos. Foi um acúmulo de silêncios que foi crescendo, até que numa noite comum ele disse que não conseguia imaginar o futuro ao lado de uma pessoa que vivia em outro lugar dentro da cabeça. Ela entendeu o que ele quis dizer. Doeu muito. Doeu daquele jeito que aperta o peito sem pedir licença. Mas ela entendeu. Depois que ele foi embora, ela chorou umas 3 noites seguidas e então abriu o caderno de exercícios de bioquímica, porque era o que ela sabia fazer nas horas difíceis. Era o que sempre tinha feito. A saúde de Benedita tinha passado por uma fase mais complicada no meio do segundo ano, mas com o acompanhamento mais regular que Simone conseguiu viabilizar através das conexões que foi construindo, as coisas estabilizaram. Benedita tinha o costume de sorrir toda vez que a filha entrava em casa, com um livro novo debaixo do braço, como se cada livro fosse uma vitória que ela sentisse também como dela. No mês seguinte à consulta de Dona Amélia, Simone fez a matrícula. Ela entrou numa sala grande, cheia de estudantes novos que, em sua maioria, tinham terminado o ensino médio há poucos anos, sentou numa das carteiras do meio e colocou o livro de fisiologia em cima da mesa como sempre fazia. O professor entrou, abriu a lista e, quando chamou o nome dela, ela respondeu com uma voz que saiu mais firme do que ela esperava. Presente. Era uma palavra pequena, mas era uma das maiores que ela já tinha pronunciado na vida inteira. Fernanda apareceu de vez em quando depois disso. Não como patroa, não como amiga próxima, mas como alguém que tinha atravessado o mesmo espaço, da mesma história, a partir de ângulos muito diferentes, e que tinha saído do outro lado diferente também. As duas se encontravam às vezes com Dona Amélia numa padaria que a senhora gostava no centro da cidade. Conversavam de coisa pequena e de coisa grande, de como as pessoas revelam quem são nos momentos em que acham que não estão sendo observadas, de como a vida não para de ensinar para quem tem disposição de continuar aprendendo. Fernanda estava reconstruindo o negócio, menor agora, com uma sócia diferente, mais cautelosa. Tinha aprendido que tamanho não é o que sustenta uma empresa. Caráter sustenta. E Dona Amélia, aos 72 anos, com o coração acompanhado de perto, ia às consultas regulares, vivia bem e de vez em quando pegava o telefone e mandava uma mensagem curta para Simone. A mensagem era sempre a mesma. Como vai a futura médica? E Simone respondia sempre do mesmo jeito, com aquele sorriso que a pessoa lê mesmo sem ver. Chegando lá, Dona Amélia. Chegando lá. Fim da história. Que história, gente. Que história. Eu fico pensando em quantas Simones existem por aí, acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus, estudando de madrugada, carregando um sonho que o mundo teima em achar pesado demais para ser levado. E em quantas Dona Amélias também existem, pessoas que já viveram o suficiente para reconhecer o valor daquilo que os outros descartam com uma risada. Se você conhece alguém assim, de qualquer um dos 2 lados dessa história, conta pra gente nos comentários. E se você ficou com alguma coisa dessa história no peito, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas. A sua companhia aqui significa muito para quem está do outro lado da tela.